Deu muita raiva, cara. Mais um jogo do Cruzeiro e a gente passando raiva. E o torcedor do Cruzeiro não tá acostumado a passar raiva. Na verdade, a gente tá, né? Nos últimos 3 anos tá. Verdade, mas verdade. não precisava ficar do jeito que tá, né? A evolução que a gente precisava ter e achava que ia acontecer acabou regredindo muito, né? Ao que se deve essa regressão técnica do Cruzeiro dentro de campo, cara? Cara, eu acho que são muitas mudanças. Todo jogo tem muita mudança. Não tem um padrão estabelecido ali, talvez, sabe? Tudo bem que o Pessolano falou que está tentando achar, vou fazer uma experiência no Mineiro, a gente sabe tudo isso. Mas no momento que é crucial, numa semifinal para decidir, ainda bem que o Cruzeiro está na semifinal, porque aí a Copa do Brasil já está garantida em 2024, né? E a gente estava correndo o risco de... Né? Mas, cara, eu realmente é triste ver o Cruzeiro dessa forma, porque é um time que até pressiona, ataca, mas na hora de definir, não consegue definir. Né? E lá atrás, qualquer bolinha que chega lá, é uma maravilha. É fácil. Cara, então assim, para fazer o gol, um parto, e para tomar então é uma facilidade. Então a gente está num dilema aí com relação ao Cruzeiro, ao time mesmo, e a gente, poxa, a bola pro Gilberto, ela ainda não chega redondinha, né, que é um artilheiro que precisa estar ali. Milton? E ele tem que buscar, faz o facão. Teve uma chance, né, que ia Teve ser um golaço, né? Ele fez um Aquele facão, né? Ele que o Ronaldo elogiou ele também no último. Até pediu para ele fazer isso, né? Verdade. E ele acabou fazendo. Mas chegou desequilibrado, acabou estando errado. Mas é isso, a gente está realmente uma situação aí complicada, dá para ficar preocupado, porque o brasileiro está batendo na porta e a gente não tem ainda um esquema tático definido, um time certinho, né? Como a gente vê em outros estaduais. Aí. A gente, eu hoje mais cedo, eu até vi lá o Fabrício e Big também, o chefe do Super Esporte postou a matéria falando que não é só o Cruzeiro que tá na mesma fase, né? Tem o Santos, você tem ali também o Curitiba. Qual era o outro time que Bahia. eu vi? Bahia também, Botafogo também, né, que tava nessa também. A gente viu o diretas. Fluminense também, volta redonda, tem dificuldade. Corinthians sendo eliminado pelo Ituano. Ou seja... Cuiabá saiu na Copa do Brasil. Então são vários times, não é só o Cruzeiro, não é a exclusividade do Cruzeiro. Só que a gente não tem que ficar olhando o ruim do outro pra amenizar a nossa dor aqui, né? Porque nós temos que fazer a nossa parte. É isso que está acontecendo e a crítica vem nisso aí. Mas o Guilherme Bico falou um ponto importante aqui, você observou? Do seguinte, o Cruzeiro sobe... Tenta demais, não consegue. Aí o time vem lá uma vezinha só no Cruzeiro e faz o gol. É uma facilidade. Eu até postei no Twitter na hora do jogo lá. Eu falei, cara, o Cruzeiro sobe com 8, defende com 2. Isso. E totalmente. O América, as duas vezes que chegou, se vocês observarem no gráfico de volume de jogo, né, de pressão ofensiva, que até o Software Score mostra pra gente, a gente postou nas redes sociais também, consegue ver que os 2 pontos onde o América teve mais intensidade no jogo, que é onde, que nem teve tanto assim, né? Onde ele pegou a bola e foi mais pressão ofensiva, foram os 2 gols que eles fizeram. E o Cruzeiro o tempo inteiro com a bola na frente, na pressão, mas não consegue acertar. O que Big lá da Arena do Jacaré, que aquele solzão na cara, só não foi pior do que Cruzeiro e Ponte Preta em 2021, naquele jogo 11 horas, só não foi pior que isso. Quem passou aquilo ali não reclama de calor, né? Reclama. Mas, ô Big, resumidamente, por que o Cruzeiro, mais uma vez, não conseguiu apresentar a evolução e fez isso, igual o Guilherme comentou, assim, esse time que sobe com muito... Desequilibrado, né? Desequilibrado, defende ruim. Eu acho que esse equilíbrio o Pesolano encontrou ano passado, lembra? Quando ele tava tendo essa dificuldade, aí ele achou 3 zagueiros, esse equilíbrio pro time, né? Eu achei uma coisa, cara, vendo a dificuldade, o Cruzeiro tenta demais, mas ele tem dificuldade. Eu achei que o América escolheu 2 momentos pra ganhar do Cruzeiro, sabe? Sabe aquele, o Cruzeiro vai atacar, e na hora... Sem pressa, né? Com calma, né? Nós vamos resolver esse jogo ali no erro dele mesmo. Pareceu o América tranquilo no jogo. O tempo todo, o Cruzeiro com a bola, mas o América tranquilo, estratégia pronta. E esse desequilíbrio, eu acho que a necessidade do jogador do Cruzeiro em provar que dá pra fazer, de tentar mudar alguma coisa, pode estar atrapalhando também. E o Guilherme tocou num assunto... Nós ainda não achamos o Gilberto, né? O Gilberto, que precisa de ser municiado, né? Ele ainda falta alguma coisa no ataque do Cruzeiro. Uma pena, cara, uma pena. O Bijão falou do gráfico aí. Se a gente analisar só o gráfico, você fala, como que esse jogo terminou 2-0 pro adversário? Mas falta o equilíbrio e pega um América, um time muito equilibrado, né, Bijão? E um jogador espetacular, um time... o time da América certinho. É muito obediente. Taticamente é muito certinho. A gente não vê ninguém fazendo loucura. Aqui, tem que atravessar na faixa de pedestre. Você vai lá e atravessa na faixa de pedestre. E o América, eu acho que o Wagner Mancini traçou
estratégia. E os jogadores cumpriram a risca o tempo todo. Ganhou no erro do Cruzeiro. E aí, quando abre o placar de 2-0, aí vem a pressão, a torcida fica Já chateada. até tava, né? Com 1-0 já tava a pressão. Aí acontece o pênalti, que não foi pênalti, mas tiraram a falta, que depois anularam. Aí, E aquilo, o estádio foi tenso. o negócio aqui, né, já Big? não tava bom, né? Mas depois do pênalti, o Cruzeiro desorganizou de vez. Era um montuado ali do meio pra frente. E o América sempre ali muito no cantinho dele. E eu acho que tudo que nós não precisávamos que acontecesse, aconteceu nesse jogo contra o América. Não é absurdo perder para o América. Absurdo é perder para o América 6 vezes seguidas, né? E mostrar que o Cruzeiro precisa evoluir muito com um time equilibrado como é o América, que não são todos do Campeonato Brasileiro que são igual ao América, não. O América é um time que vem treinando junto há muito Qual tempo. foi a posição do América no Brasileiro? Ele quase foi para Libertadores de novo, né? Foi oitavo? Oitavo, nono? Sul-americano. Pois é, bem Falta mesmo, muito pra gente. Olha pra você ver o nível que o América tá e a posição que ele ficou no Brasileiro, né? Ou seja, tem esses outros que estavam a derrota acima dele. pro América, ela não é aquela, pô, perdemos pro América, não. Perdemos pra um time equilibrado, só que essa sequência tá atrapalhando demais. E, mais uma vez, eu repito, o incômodo, né? O Paulo Pezzolano passou pra gente, que ele também não tá satisfeito com absolutamente nada, né? Enfim, depois a gente vai comentar um pouco de poder reverter esse placar, que futebol nada é impossível, mas o time do América tem que dar méritos também ao América, que tem, né, um time muito equilibrado, e o Cruzeiro, mais uma vez, esse ponto aí falhou. é até legal de falar, o Fabrício, porque eu tava lá no jogo, fui com o nosso grande parceiro Borracha, que ele tá assistindo a gente, um salve aí pro Borrachão, Gleitz, foi junto comigo, Borracha, é borracheira. Ah, tá. Borrachão, borracheiro, salve pra ele aí, tamo junto, irmão. E é o seguinte, ele tava lá e teve uma hora que ele tava tenso pra caralho, eu já tava pra lá de Bagdá, já de estressar também. Aí eu comecei e falei, vou fazer o contrário aqui. Aí eu falei com ele, faz o teste, cara. Finge ser torcedor do América e assiste o jogo. Aí ele para, observa pra você ver, vê se o América tá jogando bem. Aí ele falou, porra, velho, tá jogando fácil demais. Pois é, você vê, quando a gente observa o contrário no jogo, é capaz de você observar melhor como o seu time tá comportando. Ele falou, cara, que facilidade que os caras estão trocando o passe na área do Cruzeiro, não tem uma pressão, não tem pegada. E aí eu te faço a pergunta aí também, Fabrício, você tá achando que esses volantes do Cruzeiro tá faltando firmeza? Eu acho que essa cobertura da zaga tá ali, o problema não tá na zaga, é o sistema defensivo. Deixa eu falar antes que o meu coração dói aqui. Eu acho que, como torcedor, acho que a questão desse volante, da volância, né? Eu acho que falta jogador ignorante. Firmeza, né? Pegada. Cansado de jogador bonzinho, parece que o jogador, por gentileza, eu posso roubar sua bola? Sabe? E na verdade a gente tem esses jogadores. Eu vou até adiantar um assunto aqui, questão do Machado e o Alisson. Dois cão de guarda, dois ignorantes, mas ignorante em relação àquela pegada, intensidade, aquela né? Intensidade, firmeza. Igual o Pezzolano falou ano passado lá, quando não sei qual repórter perguntou pra ele, quando o Edu tava com 14 gols na temporada. O Pezzolano, são 3 jogos que o Edu não entra. E o Pezzolano falou, não, se o jogador não aguentar 90 com intensidade, pra mim não vai entrar. Ele falou mesmo. Então, nós temos esse jogador com 90 com intensidade. Não tô falando que falta intensidade. Mas aí, igual você falou em relação aos volantes, cara, tá na hora de pegar jogador ignorante. Que vai dar raça, que vai se entregar mais, né, Milton? Você falou uma coisa interessante. Eu gostaria de ver Machado e o Alisson junto ali. Seria. Porque eu acho que tá na hora de mudar, mas o Ian Lucas, qual a sua opinião sobre o Ian Lucas? Lucas? Vamos lá. Eu acho que o Ian Lucas é um garoto que tem qualidade, é um jogador que tem. Assim, eu acho que ele ficou sozinho nesse jogo. América, né? Eu acho que é um volante só, que é um garoto, aí conta a experiência. Um momento desse, e ele ficou sozinho. E o Ramiro, eu achei que não jogou, praticamente. O Ramiro lá em cima, ele tava subia lá muito. na meia-lua subindo. Então, tinha um buraco ali, na defesa do Cruzeiro, que você fala assim, caramba, o América chega fácil demais, né? Então tava faltando isso. Eu acho que, mas é um bom menino, eu gosto, mas ele tem que, acho que tem a maturação ainda. E você deixá-lo quase que sozinho ali. E ele trocou titular em todos os jogos, né? Foi titular em todos. Titular em todos os jogos, né? Mas muita confiança pro treinador. É um menino que tem muito a evoluir. Eu acho que ele vai chegar, mas eu acho que precisa dar um tempinho. Vamos mudar isso ali, ver alguma coisa, sabe? Mas e a zaga? Aí a gente fala de Ian Lucas. Aí você tem a zaga. Você tem o Lucas Oliveira, que não é o Lucas Oliveira que a gente conheceu no ano passado.
E vem um Reinaldo que tá errando tempo de bola também, né? Tá vacilando ali, seja na bola aérea ou na bola no pé. Eu acho que ele tá vacilando ali. Eu achei que ia estar melhorando, mas reduziu. Se você vê, lembra do clássico? Foi lá Neres, Oliveira e Reinaldo, né? Isso. Foi bem. A zaga foi bem. Reinaldo jogou pra caralho. Jogou pra caramba. Então, talvez, o que falta ali, eu tô te falando, Era o Brock ainda. Era o Brock. Isso que eu ia falar, não era não, porque o Neres não... O Brock chegou a jogar os 3 sem ser o Brock? Não, mas no jogo contra o Atlético não foi o Brock isso. acho que entrou no segundo tempo, não? O Brock. Não, eu lembro só do Reinaldo. Ele entrou no segundo tempo, se eu não tô enganado aqui. Ele entrou no segundo tempo. Não, quem entrou foi depois, foi o Alisson. O Alisson que mudou o jogo no caso. Saiu o Gasolina machucado e o Alisson machucou, o Gasolina machucou, entrou o Alisson. Mas de qualquer forma, a zaga foi muito bem ali. Eu acho que falta, é o que eu tô te falando, ter uma repetição, bater um esquema no time ali. Mas o Paulo Pezzolano não tem essa característica, ele roda muito o elenco, ele roda muito os jogadores do Cruzeiro, todos dentro de uma característica parecida ali. A grande questão que a gente está percebendo é a falha defensiva. Eu vejo que as falhas defensivas estão até maiores do que ofensivas. Sim. Por mais que as duas também estão tendo muito falhas ali. Exatamente. Mas o Cruzeiro não consegue construir a transição do ataque, né, a transição defensiva para a ofensiva ali no meio ou lá no ataque, ela não consegue sair legal. Os alas não estão dando cobertura às vezes, não conseguem fazer essa cobertura. E esse esquema de 3 zagueiros, o 3-4-3 que acaba jogando ali, esses 2 volantes, se um subir, acabou. É a zaga sozinha aberta, é a zaga espaçada. Então, eu tô percebendo que essa montagem passa por aqui que o Bico falou agora há pouco também. Ano passado, ele não tinha esse esquema de 3 zagueiros. E ele foi até encontrar o equilíbrio, encontrou 3 zagueiros, equilibrou. Agora tá ao contrário. Talvez esse time, esse elenco, ele não se adaptou a esse esquema, então talvez tem que mudar. E a gente não vem falar assim, Virgão, o Cruzeiro não fica jogando o tempo inteiro com 3 zagueiros, o Kaique volta, o Willian tava lá nesse jogo também, acaba voltando. Mas não, cara, eles atuam muito mais como ala, é muito mais ofensivo, e os volantes não estão conseguindo proteger essa zaga. E aí você tem o Neto Moura, você tem Ian Lucas, você tem o Ramiro, você tem o Alisson e quem mais? Só isso, né? E o Felipe Machado. Né? E aí ele já rodou o Ian Lucas com o Neto Moura, não foi isso? Já teve. Já rodou todo mundo, Virgão. Mas ele não rodou o Machado e o Alisson. E aqui ele tinha botado o Alisson aqui como ala, né? Tava usando ele como Alisson. Nesse ele entrou, já colocou ele como volante mesmo. Na verdade, ele teve que colocá-lo como volante, porque ele estava atuando como ala. Mas aí quem que entrou no lugar foi, não sei se o Formiga. Como é que foi? O Formiga entrou como ala depois. E aí ele colocou o Alisson na posição. Aí eu falei, a primeira vez que a gente vai ver o Alisson na posição dele. Porque ele só tinha jogado no Cruzeiro como ala, né? Isso. Então assim, o Big, a gente chegou na nona, foi nono jogo? Nono jogo do Cruzeiro, cara. E parece que ainda não encontrou. Aí é aquele negócio, cara. Não é cornetando, não. É um questionamento. Não. O Pezzolano ainda não conseguiu encontrar. Não tô falando mal de Pezzolano aqui, não. Falando que ele não conseguiu. E ele sabe disso. E ele passou essa impressão ali na entrevista aí também. E que entrevista, né? Você tá doido. Cara, por isso que eu falo. Eu prefiro muito mais. Igual surgiu o assunto que os caras discutiram, aquele negócio. Cara, se tem alguém que saiu daquele campo hoje, ontem, sábado, com a camisa do Cruzeiro feliz, dando risada, né? O torcedor saiu chateado. Os jogadores também. O treinador estava muito nítido, que ele estava aborrecido, né? E... Teve informação de discussão, né? De jogadores ali, né? Tem que ter. Tem que ter. É bom saber que os caras estão cobrando. Criando, olha, o elenco tá rachado. Não, perdemos o primeiro jogo da semifinal, vamos sair aqui dando um abracinho no outro, trocando camisa? Não, vamos jogar o Gatorade pro alto ali mesmo. É só assim. É conversar menos, trabalhar mais durante a semana. O que eles podem fazer além disso? O torcedor tá certo, tá cobrando, perdeu de novo pro América. Passamos 9 jogos com 3 vitórias apenas. E o Pezzolano sabe que tá precisando buscar, né, a solução dentro do próprio elenco. Enquanto esse tal reforço não chega, chegando o Richard, chegando o Marlon. Enfim, tomara que chegue aí 2 zagueiros com urgência, né, Guilherme? Porque já não é uma questão mais de vamos ver o mercado, não. É uma situação que o Pezzolano vê, o torcedor vê, e quem acompanha o futebol sabe. A zaga do Cruzeiro não encaixou. Mas sabe qual que é o outra Não é só a zaga, o sistema defensivo. Porque se a gente for pensar bem, tirando o Kaique, que já jogou o final do ano passado, só o Lucas Oliveira, que fez parte daquele... o Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. Saiu o Zé Ivaldo, saiu o Brock, e o setor já ficou, né? E não encontrou entre aspas, um outro Zé Ivaldo.
O Reinaldo, eu disse, você lembra, Vijão, que eu falei aqui? Galera até não leva muita fé quando eu comento umas coisas assim, mas o estilo de jogo do Goiás, jogava totalmente diferente. Era um jogo reativo, né? O Goiás não jogava ofensivo, né? O Goiás era uma proteção gigantesca na defesa, hoje o Reinaldo não tem tanto isso. Saída de bola, o Goiás rifava muita bola, porque jogava por aquele um gol, aquele contra-ataque. E isso leva tempo, mas o tempo tá passando realmente, né? E agora, cara... Ô, Guilherme, então em cima disso aí que o Bico tá falando também, a espinha dorsal do Cruzeiro, ele falou aqui, Daldo, você tem Cabral, Lucas Oliveira, ficou Leto Moura, Bruno Rodrigues continuou, né, que aí tal, o centroavante perdeu. Então, mas essa espinha dorsal, ela desmontou, mesmo sobrando esses jogadores, né, o esqueleto do Cruzeiro, aí você vai mudando uma peça aqui pra ajustar, né, o chassi do carro tá aqui, aí você troca um pneuzinho, troca uma lanterna, né, troca um negócio e tal. O Cruzeiro desmontou o carro inteiro e colocou outras peças sem conhecer, parece que sem conhecer essas peças, e essas peças não encaixam. Ele pegou na Pedro II achando que era do Cossel 2 e colocou na Belina. É isso que tá acontecendo, eu tô vendo que o Cruzeiro tá com as peças mal encaixadas, né? O time do ano passado, o que acontece? O torcedor é o seguinte, sempre quem tá no banco é o melhor, né? A gente tem isso dentro da gente. A gente tem isso, é normal. E isso está acontecendo agora, talvez, falar assim, o time do ano passado era melhor do que esse. Tá, tudo bem. Só que mesmo o torcedor do ano passado falava assim, esse time não aguenta a Série A ano que vem. Todo mundo falava isso, todos os torcedores falavam isso. Ok, então o Cruzeiro fez as modificações e tentou agora montar uma nova equipe. Não encaixou, né? Mas, vamos lá, o próprio Persona disse que ele ia fazer experiência mesmo, isso aí ele não tá mentindo, a gente tá puto porque o time não rende, essa é coisa do torcedor, a gente é apaixonado mesmo. Mas, por exemplo, se a gente for olhar o time do ano passado, ele atuava, tinha 3 zagueiros, mas ele era em bloco, né? Fazia os muito setores bem isso. Exatamente. Então, você não tinha o espaço, né, entre os setores. Exatamente, não tinha. Então ele fazia aquela coisa assim, bem assim, certinho. Então o time começou a caminhar, foi né? Como diz, foi fundo. Hoje quando o time tenta fazer, foi fundo. Hoje quando o time tenta fazer isso e erra uns passes bestas que favorecem aí o jogo. Sabe um cara que lembra o ano passado que ele foi muito desse começo do equilíbrio do Cruzeiro, além dos 3 zagueiros, o William Oliveira fazia essa função. Né? De ser o protetor e um cara que movimentar entre os setores, né? Que você exatamente. Quer dizer, né? Ele tinha um jeito de correr diferente, ele buscava uma bola aqui, ele protegia um lateral ali. E depois ele machucou, o Machado entrou. O box to box. O Neto Moura, né, conseguiu também. Cara, esse equilíbrio tem que achar. Você, como que vai fazer? Não é só contratar, não. Ali dentro tem que achar. Porque eu já vi muita gente falando que o time do Cruzeiro é um time já candidato sério ao rebaixamento, aí que eu vou pontuar algumas coisas. Do meio pra frente, vejam, se o Cruzeiro tiver um equilíbrio da defesa, o meio ataque, como o Guilherme falou, né, o equilíbrio, ele consegue construir lá na frente. Porque o Bruno Rodrigues é bom jogador, o Gilberto esse é o melhor centroavante, né? O Wesley, que é um jogador que está sendo questionado, mas você vê que ele consegue jogar também, né? Não é um perna de pau. Então tem que achar esse equilíbrio, eu acho, começando do meio. Tanta confiança, né? O Wesley faz um golzinho, se joga bem um jogo, talvez o Ian Lucas seja um cara muito bom, mas pro momento errado. Pois é. Ela falou tudo, né? Ian Lucas. É um menino muito bom, mas pro momento errado desse equilíbrio que o Cruzeiro tá buscando. Verdade mesmo. E aí pode até queimar um garoto que tem um talento muito grande, né? Mas igual o Guilherme também falou, né, Fabrício? Talvez a hora, vamos lá, vamos Cruzeiro na América agora. Ian Lucas sai, entra aí outros dois jogadores fazendo aquela função, para ver se busca esse equilíbrio realmente. E vai ser o último teste, caso seja eliminado, é o último teste do Cruzeiro antes do início brasileiro, né? Exatamente. É o último jogo, depois é Cruzeiro e Corinthians fora de casa, aí começa as 38 talvez o Cruzeiro utilizar esse jogo contra o América para classificar vai ser muito difícil. Relembrar nossas viradas históricas, né? O River Plate na Supercopa e tal. Não estou comparando elenco, mas falando da história do Cruzeiro. Vai ser difícil isso, claro. Fazer 3 gols no América, de diferença ainda, né? O América é equilibrado do jeito que tá, mas eu acho que vai ser importante o Cruzeiro terminar bem. Se o América estivesse jogando com o Atlético, aí era fácil. Sabe por quê? Porque lá é exato, né? Lá é exato. E aí, para quem meteu 6-3, o Cruzeiro, talvez não classificando, mas jogando bem contra o América, trabalhando essa semana para buscar, nós erramos aqui no jogo contra o América. Nós vamos ter que criar alguma coisa diferente. A tal da virada de chave. Para furar o bloqueio do América. Inclusive, eu gravei o vídeo lá na Angela Caré de 15 segundos. Falando assim, hoje
É a virada de chave, né? Antes do gol, Ah, aquele tá. sol na Não cara. adiantou, né? Meu filho do céu. Nossa Eu senhora. um vídeo de pé na cara, sabe? Eu sei como é que é Virada essa de aí. chave no Olha centro. só, nosso grande amigo aqui. Você ia falar? Não, eu ia falar que todo jogo a gente cria muita expectativa quando você vê a escalação, né? Bate o olho no Nicão, camisa 10 não. Hoje o Nicão arrebenta. Aí você bate o Wesley, hoje o Wesley. Eu tenho esse sentimento que toda hora a gente cria expectativa nesse jogo, sabe? Você tá em casa, põe essa vez pra gela, você faz isso, aquilo e depois você brocha. Então, essa expectativa que todo A jogo gente tá criando acredita, muita coisa, mas é aquele negócio, mas Ele, enfim. Eu acho que o Pessolano, quando o Cruzeiro, ele colocou o quarteto lá, né? Foi você tem No o ataque. Gilberto no ataque, o Gilberto lá na frente. Aí você tem Bruno Rodrigues de um lado, de um lado, Nicão. o Nicão e o Wesley. Você fala, perfeito. São esses caras aí mesmo. Esses caras mas aqui. é o que tem de melhor daquilo É o que que contratou tem, e de que montou também. né? Aí eu falei assim, não, hoje tá bacana. É a expectativa. Era a expectativa. Talvez, é aquilo que a gente tá falando aqui. O Alisson mais o Machado. Ou Neto Moura e o Alisson. Tá? Pode ser que no meio ali a defesa com esses caras melhore. Não sei, né? Eu tô supondo aqui. Pode ser que dê certo ou não, não sei. A gente tá supondo. Mas pelo que o Alisson tem jogado, ele eu acho que merece estar na posição dele. Joga, meu filho.